Relações humanas são extremamente subjetivas, então, obviamente, qual é o momento certo para isso ou para aquilo? Para iniciar, para acabar, para fazer uma reforma, para discutir, para alinhar algum ponto, é sempre muito difícil, porque ler a si e ler ao outro e ainda conjugar essas leituras é sempre um grande desafio. Hoje eu trouxe a reflexão e quero que nós possamos pensar juntos sobre o momento de terminar uma relação. E veja, aqui não é um momento onde a gente vai colocar aqui um dedo e falar é aqui pronto, porque se eu falar isso vai servir para você, mas não vai servir para o outro, vai servir para o outro, não vai servir para você. Então eu quero colocar as balizas que nos fazem perceber o ponto que na sua história vai chegar em determinado momento ou já chegou. E a gente vai entender como fazer essa leitura. Fato é que agir preventivamente, não antecipando fins, mas percebendo que eu posso dar conclusão às coisas antes delas piorarem, é sempre uma boa escolha. Para nós fazermos essas reflexões, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a desimportância da reestruturação. Depois, o limite cada vez mais curto. E por último, quando o problema vira o funcionamento. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, e é um imenso prazer te ter por aqui. Rapidamente, a sua maior retribuição é se inscrevendo nesse canal e curtindo o vídeo. Assim a gente consegue ir muito mais longe e receber os esforços, os reforços necessários para que esse canal vá muito bem. Também aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você também conhecer os meus livros. Então vamos a isso. Quando estamos falando, então, de uma relação romântica, pode não ser também, serve para outros lugares, mas pensando aqui numa relação romântica como base da nossa reflexão, nós pensamos o seguinte: reestruturação. Essa é uma palavra importante. E aqui eu associei a desimportância da reestruturação. Reestruturar uma relação é fundamental. E às vezes a gente troca a roda do carro com o carro andando. Quer dizer, não dá para parar, a relação toca, a relação anda e a gente está reformando as coisas perfeitamente. Algumas coisas são mais pontuais, alguns ajustes pequenos, outras são mais reestruturantes. Trocar de fato estruturas. Quando estamos falando de estruturação, sempre é muito complexo, mas possível, porque nós estamos falando sobre alinhar eixos de fato importantes, alinhar pedaços, partes nossas e do outro que são realmente, sempre funcionaram de uma forma e precisam funcionar de outra. E claro que isso vai acontecendo quando, por exemplo, um dos personagens entra na terapia, então ali acaba mexendo em coisas importantes, ou alguém muda de vida por algum sentido, muda de trabalho, muda de estudo, muda de área, né? Quando tem filhos, é uma reestruturação, a vida ganha outro sentido. Então veja que a reestruturação faz parte. Agora, quando estamos falando da desimportância da reestruturação, nós estamos começando então a desenhar o ponto a qual viemos buscar aqui, o ponto desse fim. Quando estamos falando de não me importo, não invisto, não me interesso por mexer no necessário, eu começo a ver que então eu estou numa descida, sem freio e tranquilo, caso seja assim. O outro tranquilo, o outro aqui, ó, vai bater e tudo bem. Essa é a imagem que constrói quando a gente vê desimportância. Essa desimportância também precisa ficar sólida, porque se nós vemos um dia ou outro, bom, pode ser um mau humor, pode ser uma chateação, pode ser uma fase de vida, uma reflexão desse momento, mas depois, quem sabe, opa, ok, acho que sim, não, vamos ver, vamos pensar, vamos entender melhor. Mas se percebemos que esse desinteresse não muda, se consolida, é assim mesmo e deixa lá, aí nós estamos entendendo sim o desenho desse ponto de terminar. Essa é uma baliza de entender, acho que estou num ponto em que talvez findar as coisas, colocar aqui um limite, pode ser fundamental para a minha saúde do futuro, para a minha vida, para a construção dos meus caminhos. Vamos um pouquinho mais em frente. Por uma questão de somatização das histórias, as brigas vão ficando mais tensas e cada vez mais bobas, não é mesmo? E aqui eu trouxe o seguinte, o limite cada vez mais curto, porque nós vamos percebendo que cada vez mais o quanto nós conseguimos esticar uma paciência, esticar uma resolução, esticar uma disponibilidade, uma concessão, vai diminuindo. Esse elástico vai mais curto, a paciência vai ficando mais curta, porque eu estou sobre a pressão, o peso, a desconstrução, a demolição, digamos assim, de várias outras coisas que já estão acumuladas. Ou seja, o limite vai ficando cada vez mais curto, você vai percebendo que isso aqui vai cada vez explodindo mais rápido. Talvez esse seja um grande motivador
o gatilho necessário para que vocês estourem e olhem, precisamos fazer alguma coisa e façam. Mas pode ser que então isso vai explodindo cada vez mais rápido, e aí isso exploda e eu não fiz nada. O outro não topa fazer. Nós não fazemos nada, nós não sentimos vontade de mexer nisso. Ou mesmo que tenhamos vontade, não sabemos como, não mexemos, não agimos, enfim. De alguma forma isso não acontece. E aí, uma segunda construção do nosso ponto. Olha aqui, nós chegamos a limites cada vez mais curtos, nós não estamos conseguindo esticar a paciência como poderíamos, então estamos sinalizando que estamos no nosso limite. É um limite entre aqui e ali. Começou aqui, já acabou ali. Eu estou estourando. Qualquer coisa eu já estouro. Para onde vai isso? Vai explodir, sem dúvida nenhuma. E vai explodir para causar uma boa revolução, para mexer no que importa, ou para findar as coisas. Porque se finda as coisas, mas não finda de fato, aí é um morto-vivo. Porque aí estamos falando de uma relação que acaba no sentido da parceria, acaba no sentido da intimidade, acaba no sentido da troca afetiva, mas ainda estamos numa relação, ainda nos prendemos a isso, não nos distanciamos, não nos separamos, não damos chance para outras coisas. Bom, então é um morto-vivo. Então veja que quando eu falo que ou explode e revoluciona ou explode e morre, esse morrer, quem dera fosse o fim da relação, é morrer o conteúdo dela. Porque aí se você insiste na continuidade da relação, você insiste em algo que não tem vida, que não tem vitalidade. Então, quer entender mais um ponto de que momento é esse de dar fim? Quando você constata que essas paciências vão diminuindo e não há nenhuma intenção, não é possível, não consegue, mesmo propondo, mesmo tentando, que essa paciência volte a ganhar elasticidade. Não dá, sempre cada vez mais curta, até que explode. E aí, de fato, se morreu o conteúdo da relação, se você não enterra essa situação, aí de fato você está preso a algo absolutamente desvitalizado. Né? E aí o ponto até já passou, mas antes tarde do que nunca. Né? Mas é interessante perceber antes de uma explosão maior, o quanto que estamos podendo impedir que esse movimento continue e revertê-lo para que a gente consiga de novo uma elasticidade, não para aguentar mais paciência, mas porque a gente deu leveza aqui, a gente colocou mais ar aqui, a gente colocou mais saúde aqui, então a gente volta a esticar as coisas. Vamos mais um pouco em frente. Nós estamos sempre pensando em dinâmicas, funcionamentos, estruturas. São palavras aí que vão falando. Estrutura, algo mais sólido, mais profundo. Funcionamento, como que essa estrutura age, como as coisas acontecem. E quando eu digo que funcionamento, simplesmente, eu estou pensando como que as peças se encaixam, como que elas se movem, né? Como que essa estrutura funciona, como que vocês dois juntos funcionam. E aí o tópico é o seguinte, quando o problema vira o funcionamento. Ou seja, é quando... eu tinha usado a palavra dinâmica também, que é quando é algo mais curto, é só um pequeno ponto ou mais casual, né? A não ser que seja uma dinâmica de sempre, a gente sempre tem essa dinâmica, aí a gente ganhou esse traço da continuidade. Mas dinâmica pode ser algo mais superficial, que dá para tirar, dá para descolar, algo menos estruturante. Bom, seguindo então, quando nós estamos falando de um problema virar o funcionamento, quer dizer, nós funcionamos bem e de vez em quando recai um problema sobre este bom funcionamento. Ok, a gente lida com isso. Nós funcionamos mal. E quem sabe de vez em quando ou vem mais coisas ruins, ou até vem alguma coisa boa, mas sobre um funcionamento ruim, que dá uma breve anestesia, um breve bem-estar, mas voltamos ao funcionamento ruim. Então, quando o problema, a discussão, os temas difíceis começam a fazer parte do funcionamento, nós funcionamos sobre brigas, nós funcionamos sobre desrespeito, nós funcionamos... É um sanduíche, porque a palavra sobre quer dizer estar acima, a palavra sob significa estar abaixo. Então, sob e sobre, quer dizer, tem desrespeito aqui, tem falta de carinho, tem falta de amor, tem briga, tem discussão aqui, vocês vão ficando prensados por isso. Né? Estão sob e sobre. Viram um sanduíche de coisas ruins. Então, naturalmente, se vamos percebendo que o modo operandi desse sistema, de como as coisas funcionam, de como a minha relação acontece, é da rotina, é assim que a gente é assim que a gente se tornou, é o que nós nos tornamos, bom, então, mais um ponto necessário de atenção, porque nós somos uma relação de problema, não uma relação ao que uma boa relação se propõe. Bem-estar, parceria, saúde, brigas, sim, discussões acontecem, mas não é o propósito. São intervenções que acontecem,
Mas quando o propósito, entre aspas, ali é a briga, é a discussão, nós estamos mais uma vez no ponto central de findar essas coisas. Bom, galera, veja que nós juntamos então 3 eixos que dão um contorno de que ponto é esse e se esse ponto já chegou para você. Eles individualmente já são suficientes. Se juntos, já está bem grave as coisas, né? E se já passados, bom, é o morto-vivo, como eu estava falando. Recapitulando rapidamente, nós dissemos sobre a desimportância da reestrutura. Não me interessa ajustar isso, eu não me envolvo nesse ajustamento. O limite cada vez mais curto. Eu não me interesso por isso e isso se passa ao ponto de eu não tenho paciência, eu não abro portas, eu não flexibilizo, então eu não cedo. Então, eu não coloco importância, eu não cedo e o jeito que nós somos é o jeito que nós funcionamos. Essa briga é o nosso funcionamento. Assim é, assim será e assim, então, estamos nos matando cada dia mais, né? Sempre importante se atentar a esses pontos, porque são pontos graves e que se alimentamos uma esperança de que isso simplesmente vai desaparecer ou vai mudar, nós estamos construindo uma ideia fantasiosa. Não porque isso não possa mudar, mas onde está o sinal de que vai? Né? Se aparecer algum sinal, validamos. Olá, a pessoa procura ajuda, ela flexibilizou, ela deu um pequeno sinal de melhora, mas é preciso entender, eu estou fantasiando essa melhora, né? Ou de fato é uma melhora? Porque um dia de bom humor não significa melhora. Melhora significa encontrei algum espaço de constância que consegue construir, ainda que tenha recaídas, mas que constrói coisas positivas. Um dia de bom humor não é suficiente, todos nós temos, inclusive de mau humor. Então, é preciso que se coloque e se perceba algo funcionando para que melhore. Senão, estamos fantasiando sim uma melhora que não está existindo. E aí é bom a gente sempre pensar que estou sofrendo, não é bom, não é fácil, não é. Mas a continuidade disso é sugar ainda mais vitalidade e depois findar, como já findaria agora, numa posição muito mais tensa, muito mais chateada, talvez muito mais profunda, e você saia muito mais machucado. Ok? Muito obrigado por confiar nessa reflexão mais uma vez, por confiar em mim, confiar nesse canal. Te convido de novo a se inscrever aqui, a curtir o vídeo e deixar seu comentário com a sua história, com a sua opinião. É sempre muito bem-vindo pra gente. E de resto, eu só, como sempre, desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um imenso beijo.